resumo, eu quero resolver 7 problemas que você vai usar como exercícios modelo para aperfeiçoar a tua intuição de como resolver problemas em MRUV, né? Então, basicamente, os problemas 1, 2 e 3, eles são problemas de aplicação, onde a gente vai identificar as informações e tentar escolher qual é a melhor fórmula para aplicar. Já os exercícios 4 e 5, eles são exercícios onde a gente vai explorar mais a equação da posição, e aí é explorar matematicamente e fazer a interpretação física do resultado. E os exercícios 6 e 7, eles são mais desafiadores, né? Eles exigem uma análise um pouquinho mais aprofundada, mas nada que você não consiga fazer, beleza? E para cada exercício que vai aparecer aqui, eu quero que você pause o vídeo e tente resolver antes de eu resolver eles, tá? Antes de fazer qualquer análise. É um teste para você. Depois você assiste a resolução e compara com o que eu fiz. Então seguiu. Tá aí as equações. Claro que você já tem tudo isso aqui anotado no teu formulário, no teu pedaço de papel aí do lado, né? E a primeira equação e a segunda, elas são a mesma equação, escritas de maneiras diferentes, mas elas são a mesma coisa, representam a mesma coisa. Combinado? Então vamos para o primeiro exercício aí. Exercício 1. Num teste de velocidade, uma Ferrari consegue ir de 0 a 108 km por hora em 4 segundos com aceleração constante. Sua posição inicial é o ponto 300 metros. Beleza, então pergunta número 1 é qual é a aceleração da Ferrari? E a pergunta número 2 é qual é a posição final da Ferrari após 4 segundos de movimento? Então, antes de começar, vou garantir que todas as unidades estão no Sistema Internacional de Unidades. Tudo deve ser medido em quilogramas ou metros ou segundos. Beleza? Então, aqui a gente tem uma velocidade de 108 km por hora. Eu vou dividir por 3,6 isso aqui. 30 metros por segundo. As demais unidades estão ok. E o que me garante que eu vou usar aquelas equações é essa expressão aqui, ó, aceleração constante. Você de alguma maneira tem que procurar essa informação no teu exercício, né? Porque essas equações só valem para esta condição. E aqui do lado eu estou fazendo um quadro com todas as possíveis informações que a gente poderia ter de um problema que envolve MRUV. Essa informação aqui é o tempo inicial, e o tempo inicial a gente está considerando como zero, a menos que o exercício te diga alguma coisa diferente. Então, olhando para o problema, o que a gente tem até o momento? Ó, duas velocidades, a inicial e a final, porque a Ferrari começa em repouso, parada, velocidade zero, e termina o problema com a velocidade de 30. Eu tenho também o tempo final, 4 segundos de movimento. Vamos escrever aqui. Ele também me informou a posição inicial, 300 metros. Vamos escrever aqui. E as duas informações que faltam é justamente o que ele te perguntou. Vamos desenhar o que está acontecendo. Aqui está minha Ferrari na posição inicial 300 metros. No começo ela não tem velocidade, então não precisava colocar essa seta. Velocidade inicial é igual a zero. Ela pisa no acelerador com uma aceleração a velocidade começa a aumentar. Em algum momento no futuro ela vai estar nessa posição final com uma nova velocidade final v. O tempo necessário para esse movimento é de 4 segundos. Bom, você conhece 3 equações para resolver o item A. E baseado nas informações que você tem, acho que você percebeu que você vai ter que usar a equação da velocidade para descobrir a aceleração do camarada. Substituindo todos os valores que você tem, 30 é igual a 4 vezes A. E para terminar a conta, passo 4 dividido, 7,5 metros por segundo ao quadrado. É uma boa aceleração para uma Ferrari, hein, cara? Item B, ele pergunta qual é a posição final. Aqui, posição final, após os 4 segundos de movimento. Essa equação não te traz informação com relação à posição, você vai ter que usar esta outra aqui, que é a equação da posição. Substituindo os valores na minha equação, eu tenho o seguinte. E as simplificações que a gente faz aqui, por exemplo, ó, 0 vezes o tempo, eu não coloquei 4 aqui, né, mas 0 vezes qualquer coisa que você põe aqui vai dar sempre 0. Então esse termo aqui é igual a 0. Este outro termo aqui a gente consegue fazer a conta, né? Então 4 ao quadrado é 16, a gente vai ter 7,5 vezes 16 dividido por 2. Você pode fazer direto 7,5 vezes 16, que dá 120, e dividir por 2 no final, que vai dar 60. Então esse termo todo aqui é igual a 60. Vamos reescrever então o que dá. E no final, a minha posição é de 360 metros. Muito bom. Então, em resumo, a minha Ferrari pisando no acelerador com uma aceleração aqui de 7,5, começando do repouso,
ela vai percorrer um total de 60 metros, parando não, né? Atingindo a posição 360 depois de 4 segundos. Então vamos seguir. Exercício 2. Um trem faz seu percurso com velocidade de 25 metros por segundo. Tá, então ele está dizendo aqui que o trem está andando a 25 metros por segundo. Está de boa andando, mantendo essa velocidade constante aí. Quando ele está a 250 metros distante do ponto de chegada, ele aciona os freios e desacelera o trem, com aceleração constante até parar na estação. Então eu estou supondo que o freio ele atuou ao longo de 250 metros. Quais são as perguntas então? A. Qual é a aceleração do trem? E B. Quanto tempo o trem levou para parar completamente? Muito bem. Vamos fazer uma tabela de informações aqui do lado de novo. Vamos primeiro olhar para as velocidades, né? Eu tenho as velocidades aqui. No início ele caminhava com 25 e no final ele tem 0 de velocidade, ele parou. Começamos bem. Vamos desenhar isso aqui então. Tá aí o meu trem andando de boa, vamos colocar ele numa posição inicial aqui. Velocidade inicial de 25 metros por segundo. Estou supondo que ele está andando para a direita no começo. E exatamente aqui ele começa a pisar no freio. Porque 250 metros à frente dele, nessa posição, está a estação de trem e ele tem que chegar nesse ponto com velocidade 0. Então está aí V igual a 0 para esse camarada. E a informação que eu tenho com relação ao espaço entre eles é 250 metros. Mas se eu quiser selecionar posições, eu posso escolher uma posição inicial para esse camarada, como por exemplo a posição 0 no início do problema. Então a posição final dele no final do problema só pode ser a posição 250. Esse ponto inicial é arbitrário, você poderia colocar qualquer valor, desde que a posição final você coloque 250 metros à frente da posição inicial. Eu vou escrever isso aqui, 0, 250 metros, para as posições. Lembrando que eu considero o tempo inicial sempre igual a 0 e me sobram as duas grandezas que o exercício quer que eu calcule. Então vamos para o item A. Qual é a aceleração do trem? Com as informações que eu tenho, eu consigo usar a equação da velocidade. Então eu vou substituir meus valores, eu percebo que eu já errei aqui, né? Animal, aqui é o contrário, aqui é 25 metros por segundo e aqui é 0, pronto. No fim ele parou, a velocidade final 0. No início, velocidade 25. Aceleração eu não sei e o tempo eu também não sei. Opa, temos um problema, porque eu não tenho essas informações, querido. Então eu não consigo usar essa equação aqui logo de cara. Eu vou ter que olhar para uma outra equação para descobrir a velocidade. E eu vou tentar a equação de Torricelli. E fica a dica para vocês, suspeitem que vocês terão que usar a Torricelli quando o exercício não fornece o tempo. Então substituindo os valores, a gente vai ter 0 ao quadrado igual a 25 ao quadrado mais 2 vezes A vezes posição final 250 menos posição inicial 0. Simplificando, 0 ao quadrado é 0, 25 ao quadrado é 625, 2 vezes A vezes 250, né, cara? Escrevendo mais uma linha, 0 é igual a 625, mais... Aqui você tem um produto de 3 números, né? 2 vezes A vezes 250. Aqui você pode escolher a ordem que você vai multiplicar. Você pode fazer 2 vezes 250 primeiro, que dá 500, e depois multiplicar por A. Vou colocar um parênteses aqui para você não fazer cagada, né? E vou isolar esse termo, 500A. Vai lá para o lado de lá. Ele passa negativo. Sobrou 625 aqui. Para terminar a conta, eu passo menos 500 dividindo. Isso vai me dar uma aceleração negativa de 1,25 metros por segundo ao quadrado. Resultado muito interessante. Esse menos aqui ele faz todo o sentido físico. O trem ele caminha para a direita, mas conforme ele pisa no freio, uma aceleração contrária atua, fazendo ele reduzir a velocidade até parar. Aceleração contrária à minha orientação, aceleração negativa. É como se o trem fosse puxado para trás, enquanto caminha para frente. Também fica outra dica, problemas que envolvem frenagem são problemas em que a aceleração e a velocidade terão sinais opostos. E aqui o sinal ele veio naturalmente quando a gente resolveu a equação de Torricelli. Muito bom, então para resolver o item B ficou mais fácil, porque agora eu tenho o valor da aceleração, menos 1,25 metros por segundo ao quadrado. E eu vou usar essa fórmula agora aqui, para achar o tempo, porque agora eu tenho a aceleração que eu não tinha no começo, né? Então eu vou substituir os valores, de 0 para a velocidade final, 25 para a velocidade inicial, a aceleração é negativa, menos 1,25, e o tempo eu quero descobrir.
Aqui vamos usar a regra de sinal, né? Mais com menos eu tenho um sinal menos. Então eu vou ter 25 menos 1,25 vezes t. Eu vou colocar o parênteses aqui nesse número. E na linha de baixo eu vou isolar esse menos 1,25t. Eu vou jogar esse camarada para o lado de cá, trocando o sinal. Eu vou passar 1,25 dividindo. É isso que eu tenho, então t igual a 20 segundos. Esse é o tempo de frenagem para o trem reduzir a velocidade de 25 para 0 nesse percurso de 250 metros. Com essa aceleração de menos 1,25. Tranquilo aí, né? Vamos fazer mais um? Vamos para o 3. Aqui é o seguinte, um barco desloca-se com velocidade constante de 15 metros por segundo, até ter que diminuir a velocidade na aproximação do pier, no pier de atracamento, com uma aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Tá, então peraí, olha só, tem a dica do exercício anterior. Problemas que envolvem freio, aceleração e velocidade têm sinais opostos. Então eu vou colocar um menos nessa aceleração aqui, beleza? Tá aí o barquinho andando de boa, e o pier está aqui na frente. Vamos supor que nessa posição ele começa a pisar no freio. Aceleração oposta, menos 1 metro por segundo ao quadrado. E ele vai desacelerar. Até aqui de boa. Vamos continuar lendo o problema. Sabendo que no instante que o barco inicia a redução da velocidade, que é o que a gente desenhou, nesse momento aqui, o pier está a 150 metros distante dele. Então o pier, cara, a distância daqui até aqui é de 150 metros. A quantos metros do pier o barco para? Ele começou a pisar no freio aqui e ele vai parar antes de chegar no pier. Então ele vai parar em algum lugar aqui. E a pergunta do problema é qual é essa distância aqui, ó? Vamos chamar de x, que é a distância que ele parou do pier. Ah, e aqui estão as alternativas, né? Você tem que escolher qual é a melhor alternativa aí. Se você fizer a tabela das informações, você vai ter o seguinte: velocidade inicial é 15, velocidade final é 0, aceleração é menos 1 metro por segundo ao quadrado. E acabou por aí, cara, você não tem mais nada. Mas a gente pode fazer uma inferência sobre a posição inicial. Você pode colocar esse cara no ponto 0. Então temos alguma coisa. Porque com esse conjunto de informações eu consigo achar a posição final. Essa posição S. Tá ficando legal, hein? E que fórmula que eu uso? Sabe qual é a dica que eu te dou? Você está vendo que em nenhum momento a gente tem a informação do tempo. Então a gente pode tentar de primeira usar Torricelli. Se eu substituir os valores que eu tenho aqui, o que eu vou encontrar é justamente a minha posição final. Vamos simplificar isso aqui. Então, reescrevendo, 225 mais menos 2 vezes S. Aqui é a regra de sinal, certo? Mais com menos dá menos. É isso aqui que eu tenho, beleza? Agora eu vou isolar o 2 vezes o S. Para ser rigoroso, quando eu digo que eu estou jogando coisas para lá, jogando coisas para cá e trocando sinal, o que eu estou fazendo é balanceando a equação. Se eu quero desaparecer com esse menos 2S, eu preciso somar mais 2S do lado de cá. Por quê? Menos 2S mais 2S, eles se cancelam. Mas tudo que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro lado também. Então aqui tem que aparecer um mais 2S. 2 vezes S é igual a 225. E para isolar o S aqui, esse 2 que está multiplicando ele precisa desaparecer, né? Então isso é equivalente a dividir por 2 ambos os lados da expressão. Porque aqui eu cancelo 2. Então eu tenho S é igual a 225 dividido por 2, que vai dar 112,5 metros. Muito bom. A posição final do camarada é na posição 112,5. A pergunta é quanto falta para você chegar no 150. 37,5. Essa é a resposta final do exercício. Alternativa C. Tranquilo, né? Esses exercícios foram tirados de vestibulares e eles já vão te dar uma base para você resolver problemas parecidos que envolvem aceleração constante. Exercício 4. Os espaços ou posições de um móvel obedecem à função horária da posição a seguir. S é igual a 8 menos 3t mais meio t quadrado, com as unidades no sistema internacional, ou seja, as posições são medidas em metros e os tempos em segundos. E essa equação representa o movimento de um móvel. Você sabe identificar os termos, certo? Essa aqui é a posição inicial,
menos 3 é a velocidade inicial e o dobro desse número é a minha aceleração. Aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Positivo. E quais são as perguntas aqui? Espera aí, vamos desenhar isso aqui e depois trabalhar cada item passo a passo. Está aqui a minha reta onde o movimento acontece. Está aqui o móvel no início do problema. E a posição inicial dele no começo é 8 metros. É aqui que ele está pisando. Esse é o início do problema, no tempo 0. E a velocidade inicial do cara é menos 3. Significa que no começo ele está andando para a esquerda, cara. E a aceleração é positiva. Se a aceleração é positiva, ele está sendo puxado para cá, cara. A aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado, que é o dobro desse número que está aqui. E o resultado é o seguinte, ele vai se mover até uma posição máxima aqui e depois vai ser puxado para todo o infinito e nunca mais vai voltar. Então eu vou dizer que essa posição aqui é a posição S-in, in de inversão, vamos colocar mais um V, inv, que é a posição onde ocorre a inversão do movimento. Ele estava andando para a esquerda e nessa posição ele começou a andar para a direita. Esse móvel nunca vai ocupar posições à esquerda desse S-inv aqui. Então vamos ver o item A aqui, fazer o item A rapidão. As posições do móvel no tempo 2, depois no tempo 6, depois no tempo 10. Para cada tempo você encontra uma posição. Significa que você vai substituir primeiro o 2 em ambos os tempos da expressão e fazer a conta para achar a posição. Então vamos fazer aqui. Fazendo essa conta você vai ter 8 menos 6 mais, aqui 2 ao quadrado é 4, 4 vezes meio dá 2. Então a posição 1 vai ser igual a 4 metros. 2 segundos depois que o movimento começou, esse móvel está na posição 4. A posição 4 é alguma coisa aqui para trás do 8, né? Em algum lugar aqui. Vamos achar a posição do móvel no tempo 2. Eu vou usar a mesma equação, só que agora com um tempo de 6. Vou substituir 6, tanto aqui quanto aqui. Então a posição 2 é igual a 8 metros. Então, nos 6 segundos, o cara já está passando por aqui, indo para a direita. Vamos calcular a posição 3 com um tempo de 10 segundos. Vou colocar 10 no lugar do tempo, aqui e aqui. 28 metros. Ou seja, 10 segundos depois, o cara já está aqui na frente, em algum lugar aqui, certo? 28 metros. Resolvemos o item A. O item A a gente mapeou as posições do móvel usando a equação. O item B a gente consegue resolver aqui. Qual é a equação da velocidade do móvel? Quando ele pede a equação, ele quer que você monte esta equação aqui, ó, a equação da velocidade. Você precisa fornecer o valor do V0 e do A, que são informações que você tira desta primeira equação, e que a gente já analisou. A velocidade inicial é menos 3 e a aceleração é 1, o dobro desse número. Então, reescrevendo, lembrando que 1 você não precisa escrever, então V é igual a menos 3 mais T. Isso aqui é uma equação, pessoas. Essa é a equação da velocidade para esse movimento. É assim que você calcula as velocidades para esse movimento. Eu poderia voltar aqui e em cada instante de tempo encontrar a velocidade do móvel, substituindo o tempo nessa equação. Então, por exemplo, aqui a gente usou o tempo igual a 2. Se eu usar 2 aqui, eu vou ter menos 3 mais 2 é igual a menos 1. Em 2 segundos, o cara ainda está andando para trás, que é o que a gente descobriu. Ele está aqui, andando para cá. Se eu usar o tempo de 6, que vai dar mais 3. Então, no tempo 2, posição 8, ele já vai estar andando para a direita. Positivo. E usando o tempo 10, colocando 10 aqui, eu tenho menos 3 mais 10, que vai dar mais 7. E ele está ficando cada vez mais rápido, andando para a direita sempre. Vamos arrumar mais espaço para fazer os dois outros itens. Item C. Qual é o instante de tempo, eu quero calcular o tempo, em que o móvel inverte o sentido da trajetória. Ele inverte o sentido da trajetória aqui, e a minha pergunta é, em qual instante de tempo? Quanto tempo levou desde o começo do problema até ele chegar aqui? O ponto de inversão. Tem uma maneira rápida de calcular isso, que é usando a equação da velocidade. Por quê? Tem uma informação oculta no ponto de inversão, mas você conhece, né? Toda vez que alguém inverte o sentido da trajetória, naquele exato momento, a velocidade dessa coisa é 0. Necessariamente ela tem que parar para poder voltar. Então, se a gente colocar 0 nesta equação,
O que eu vou descobrir é o tempo em que a velocidade zerou, que é justamente o instante de tempo em que ocorre a inversão. E aqui é fácil, vou jogar o t para o outro lado, menos t é igual a menos 3, multiplico todo mundo por menos 1, esse menos aqui desaparece, então t é igual a 3 segundos. Então 3 segundos depois que começou o movimento, ele está no ponto de inversão, ele vai estar aqui. E o último item, d, em qual posição a inversão acontece? A gente quer calcular o S_inv. Para calcular posições, eu vou usar a equação da posição. Se eu colocar um tempo de 3 segundos, tanto aqui quanto aqui, a gente vai encontrar a posição em que ele vai estar daqui 3 segundos, que é justamente o momento em que acontece a inversão. Então eu vou descobrir a posição da inversão. Então eu vou fazer a conta aqui, eu vou ter 8 menos 9, mais aqui 3 ao quadrado é 9, 9 vezes meio dá 4,5, e fazendo essa conta eu vou ter 8 menos 9 mais 4,5, essa é a posição que ocorre a inversão. Essa posição é igual a 3,5. Pode ser que alguns vestibulares eles querem ser mais criativos, né? E a pergunta que eles podem fazer para você é do tipo assim: esse móvel ele passaria pela posição 0 em algum momento? E a tua resposta é não, porque o mínimo que ele chega é 3,5. Ele nunca vai chegar até a posição 0 que está em algum lugar mais para cá. E o 0 muitas vezes é chamado de origem das posições ou origem das trajetórias. É diferente da posição inicial do móvel. Beleza? Vamos fazer o quinto exercício, que o quinto exercício trata justamente disso. Vamos lá. Um móvel em MRUV se desloca segundo a equação horária. Aqui tem uma nova equação. Menos 7, menos 12t, mais 4t quadrado. As unidades estão no sistema internacional. Qual é o instante de tempo em que um móvel passa pela origem das posições? Origem das posições significa a posição 0. E a pergunta é, em qual instante de tempo o móvel vai passar por ali? Vamos desenhar esse movimento aqui. Minha reta real. Então, essa posição aqui, cara, é um menos 7 metros. No início do problema ele está andando para trás com velocidade de menos 12. Então no início do problema ele está indo para cá, menos 12 metros por segundo. Só que ele está sendo puxado para a direita, né? Aceleração de mais 8 metros por segundo ao quadrado, o dobro desse número. Então ele está sendo puxado para cá. Ele anda para a esquerda pisando no freio, depois acelera toda a vida para a direita e não volta mais. Então, em algum momento, esse cara passou pela posição 0. A posição 0, acho que você entende que a gente tem que marcar ela aqui para a direita do menos 7, né? Então, esse móvel passou por aqui em algum momento. A pergunta é quanto tempo demorou para ele sair do menos 7, andar até alguma coisa aqui. Ele parou aqui, certo? Depois ele acelerou para o outro lado e passou por cima do 0. Quanto tempo demorou para todo esse movimento? A gente vai usar a equação para resolver. Como é que a gente usa a equação? Você tem essa informação, posição S igual a 0. Eu vou colocar 0 aqui para descobrir os tempos. Fazendo isso a gente tem... Olha que maravilha, cara. Isso aqui é uma equação de segundo grau. E igualando ela a 0, eu vou encontrar as raízes dessa equação. Vamos fazer um momento remember aqui. A equação de segundo grau pode ser escrita assim, ó. ax² mais bx mais c. Isso tudo igual a 0. E para você achar o valor de x, a gente vai usar Bhaskara, que é o seguinte: x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Cara, não confunde esse a com aceleração, hein, velho? E a formulinha do delta, você lembra como calculo o delta? b² menos 4 vezes a vezes c. E agora a gente vai usar a fórmula de Bhaskara para resolver essa equação. A incógnita x é o nosso tempo. Então, para calcular o tempo, eu vou fazer menos b. E o b é o cara que multiplica o x aqui. Então, o b aqui é o menos 12 que está multiplicando o tempo. Mais ou menos raiz de delta. E o meu delta é b² menos 4 vezes a vezes c. Então, de novo, b² na nossa expressão é menos 12. Menos o 4 vezes o a. O a é o termo que multiplica o x². Não confunde com aceleração, hein? Aqui o termo que multiplica o t² é 4. E o c é o termo independente, menos 7. Tudo isso dividido por 2 vezes a, e a igual a 4. Tá aqui. Então vamos simplificar
essa coisa belíssima aqui. Então, menos com menos aqui dá mais, 12, mais ou menos. Se eu simplificar a raiz aqui, eu vou ter o seguinte: 12 ao quadrado é 144, ou né, menos 12 ao quadrado, 144. E aqui eu tenho menos 4 multiplicando mais 4 multiplicando menos 7. Então, menos 4 vezes 4 dá menos 16. E menos 16 multiplicando menos 7 vai dar mais 112. Tudo isso dividido por 8. Tá ficando bom, hein? Tá ficando bom. Então, aqui vai dar 12 mais ou menos essa raiz. Quanto é que dá essa raiz, cara? 144 mais 112 dá 256. E a raiz de 256 é 16. Muito bom. Tudo isso dividido por 8. E aqui é o seguinte, né, cara? Esse mais e menos está aqui porque é uma simplificação da fórmula. Está dizendo que você tem que fazer essa conta duas vezes, uma utilizando mais e a outra utilizando menos. Então, eu vou calcular um tempo 1 utilizando mais. 12 mais 16 dividido por 8. Isso aqui dá 3,5 segundos. E se eu fizer outra conta usando menos, 12 menos 16 dividido por 8, isso aqui vai dar menos meio segundo. Matematicamente, essas são as duas raízes dessa equação aqui de cima. Usando o tempo 3,5 ou usando o tempo menos meio, a gente vai obter S igual a zero. Mas fisicamente falando, apenas esta solução aqui é válida. Porque o nosso problema começa com o tempo inicial igual a zero. Essa é uma suposição inicial que a gente faz para todos os exercícios. Isso quer dizer que os tempos negativos anteriores a zero não são válidos. Então, resposta correta, mais 3,5. Tranquilo essa análise aí? Eu aposto que você entendeu e aposto que você não esperava encontrar Bhaskara aqui, hein? Muito bom, galera. Vamos para os dois últimos agora. Vamos mudar agora um pouco o foco dos exercícios. Uma análise um pouquinho mais difícil, mas tenho certeza que você vai conseguir me acompanhar. Exercício 6. Também foi tirado de vestibular. Uma pessoa dá um piparote, um impulso, em uma moeda de 6 gramas que se encontra sobre uma mesa horizontal. Então, você imagina que tem uma moeda sobre a mesa, alguém vai ali dar um peteleco, um piparote. Piparote é bonito, né? Na moeda. E a moeda desliza por 0,4 metros em meio segundo. E no final ela para. Calcule a aceleração e a velocidade inicial da moeda. Considere a aceleração constante. Então, olha só o desenho que eu fiz. Está aqui a moeda, certo? Alguém vai dar um peteleco nela. Ela vai deslizar até aqui e aqui nessa posição ela para. Então, já vou colocar a velocidade final igual a zero. E a velocidade inicial eu não conheço. Lembrando que o problema começa depois que o dedo da pessoa deixou a moeda. Então, a moeda já possui um movimento para cá. Então, se você imaginar que a moeda começou na posição 0, a posição final da moeda só pode ser 0,4 metros, 40 centímetros aí à frente. Além disso, esse movimento é um movimento de frenagem, porque a velocidade da moeda tende para zero, então eu vou orientar uma aceleração contrária ao movimento. A gente vai resolver as equações e o sinal da aceleração tem que ser negativo, se eu estou considerando a velocidade inicial positiva. E essas são todas as informações que eu tenho. Eu vou fazer uma primeira tentativa. Vamos usar a equação da velocidade aqui. E se eu substituir os valores, eu vou ter o seguinte, que é um resultado interessante, porque você tem duas informações que você não conhece e não tem como você resolver isso aqui. Então foi um primeiro caminho sem saída. Mas mantenha essa equação assim. Vamos olhar para outra equação, que é a equação da posição, essa daqui. Que quando eu substituo os valores, eu tenho isso aqui, né? Interessante. Mas, de novo, eu tenho uma equação e duas incógnitas que eu não conheço. Ou seja, eu não consigo resolver esse negócio aqui também. E parece um beco sem saída. Vamos só simplificar todo esse termo aqui final, ó, que vai dar 0,5 ao quadrado, que é 0,25, dividido por 2. Isso aqui me dá 0,125. Reescrevendo eu tenho... Muito bem, se você olhar para a equação 1 e para a equação 2... você vai perceber que ambas possuem as mesmas incógnitas V0 e A. V0 e A. Então a gente tem aqui um sistema. E existem várias técnicas para a gente resolver os sistemas.
E a técnica que eu vou usar aqui é a de substituição. Por exemplo, eu posso pegar a equação 1 e isolar o V0. Beleza? Ele passou negativo. Para assumir que esse menos daqui, eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Menos vezes menos dá mais, então mais V0. E aqui mais vezes o menos dá menos. E eu faço isso porque agora o meu V0 ele é igual a todo este termo. Então eu posso pegar tudo isso que representa o V0 e substituir aqui no lugar do V0. Então, substituindo o V0 na equação 2, o que a gente vai ter? A meio vezes o V0, mas o V0 é igual a menos A vezes meio, mais 0,125A. Então aqui eu tenho o produto de três números, meio vezes menos A vezes meio. Você pode trocar a ordem da multiplicação, fazer meio vezes meio, depois vezes menos A. Olha só, ao lado direito eu tenho menos 0,25A mais 0,125A. Então, quantos A's eu tenho do meu lado direito aqui? Menos 0,125A. Para terminar agora eu passo o menos 0,125 dividindo o 0,4, o que vai me dar um valor de menos 3,2 metros por segundo ao quadrado. É um valor fisicamente coerente, está aqui, aceleração negativa, contrária à minha orientação, era tudo que a gente esperava. E para terminar o problema, agora que a gente tem o valor da aceleração, a gente volta nessa expressão e substitui o valor da aceleração aqui. Então V0 é igual a menos A vezes 0,5. Então V0 é igual a menos 3,2 vezes 0,5. Então V0 é igual a 1,6 metros por segundo. Valor positivo, hein, cara? Ou seja, no começo tua moeda está andando para frente, depois do piparote. Legal? Você esperava um sistema linear aqui? Então fiquem atentos com a matemática, tá? Vamos para o último exercício agora. 7. Giocasta está parada no semáforo com sua bis quando Jandira passa por ela dirigindo um Fusca com velocidade constante de 20 metros por segundo. Muito bem. Neste exato momento, no momento em que a Jandira encontra a Giocasta acelera com aceleração de 1,8 metros por segundo ao quadrado, constante, tentando alcançar a Jandira. Qual é a distância que Giocasta percorre até alcançar a Jandira? Esse é um problema clássico de ultrapassagem. Está aí a Giocasta parada no semáforo, vem vindo a Jandira, velocidade constante. Quando elas se encontram, a Giocasta pisa no acelerador. A Jandira ultrapassou ela, mas ela tenta alcançar a Jandira e ela vai alcançar a Jandira porque a velocidade da Giocasta está aumentando. Em algum momento elas se encontram de novo. Beleza? Perceba o padrão de marcação no chão de movimento uniforme para a Jandira, espaços iguais em tempos iguais, e movimento uniformemente variado para a Giocasta, né? Os espaços eles vão ficando maiores conforme o tempo passa, porque a Giocasta está acelerando, está ganhando velocidade. Eu vou assistir o vídeo de novo para fazer algumas marcações. No primeiro momento em que elas se encontram, vamos considerar aqui como a posição inicial para as duas. Elas estavam no mesmo lugar na hora do encontro. E aqui a gente vai considerar também o tempo zero. E quando elas se encontrarem de novo lá na frente, a gente vai marcar esta posição como a posição final delas, que é a posição do encontro. Está aqui o meu desenho impecável do que aconteceu. Você perceba que no ponto inicial a Jandira está com a velocidade de 20 e a Giocasta com velocidade zero. Ela está parada no semáforo, certo? Aqui no encontro, a Jandira continua com velocidade de 20 e a Giocasta está com uma velocidade diferente, aí, porque ela pisou no acelerador por um tempo. A Jandira desenvolveu o que a gente chama de movimento retilíneo uniforme. E a gente já conhece a equação da posição desse movimento, né? A posição final é igual à inicial mais a velocidade vezes o tempo. Essa é uma equação que a gente estudou lá no começo do semestre. E a Giocasta desenvolveu o que a gente chama de movimento retilíneo uniformemente variado. E está aqui a equação das posições. E como há um encontro entre esses dois corpos, a gente escreve aqui a condição para que o encontro aconteça, que é a posição da Jandira ser a mesma posição da Giocasta. Você já viu onde eu quero chegar, né? Cada posição é representada por uma equação.
Então, a posição da Jandira está aqui. Essas são as posições da Jandira. Eu vou escrever a equação da Jandira aqui. Enquanto que as posições da Jocasta estão representadas por essa outra equação aqui, que eu vou escrever também aqui embaixo. E eu vou substituir agora todas as informações que eu tenho. A posição inicial delas a gente pode colocar sobre o ponto zero. E substituindo fica assim, 0 mais a velocidade da Jandira, que é 20, vezes o tempo de movimento, desde a posição inicial até o encontro. Para a Jocasta a mesma coisa, a posição inicial é 0, é a mesma que a da Jandira. A velocidade inicial da Jocasta é 0, ela estava parada no semáforo, 0 vezes o tempo, mais a aceleração 1,8, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Simplificando tudo eu tenho. Chegando aqui, perceba o seguinte, o tempo igual a 0 é uma solução para essa equação. Porque colocando 0 aqui e 0 aqui, a gente consegue resolver a equação, certo? 0 igual a 0. E essa resposta é válida, porque no tempo zero elas se encontraram no semáforo. Mas tem um outro tempo que ainda resolve essa equação, que é um tempo lá no futuro, quando elas se encontram de novo, né? E para encontrar esse tempo, eu volto aqui na minha equação, posso cortar um tempo de cada lado, e eu tenho 20 igual a 0,9 vezes t. E para terminar isso aqui, t é igual a 20 sobre 0,9. Isso aqui vai dar aproximadamente 22,2 segundos. Esse é o nosso tempo 2. Esse tempo também resolve a equação. Beleza, né? Mas não foi isso que o exercício me perguntou. Ele pediu a distância que Jocasta percorrerá até alcançar Jandira. Então eu quero, na verdade, a posição final, que é a posição do encontro entre elas. Se eu conheço o tempo em que isso aconteceu, eu vou usar esse tempo na equação da posição ou da Jandira ou da Jocasta. Eu vou usar a equação da Jocasta. Eu vou ter posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. E se eu fizer essa conta, eu vou obter o resultado, aproximadamente 443,6 metros, que também significa a distância percorrida por Jocasta ou por Jandira, até acontecer o encontro de novo aqui. Beleza, pessoas? Então era isso que eu queria fazer, tá? Acho que esses exercícios servem como base para você fazer qualquer outro exercício que envolva movimento retilíneo uniformemente variado por aí. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar mais aplicações. Então um abraço a todos, bons estudos aí.